Nós somos a Gastrocentro. A saúde é o que temos de mais importante na nossa vida e quando precisamos cuidar dela, buscamos quem tem experiência e dedicação. E é o que nós da Gastrocentro fazemos há 3 décadas, com base na inovação tecnológica, no atendimento humanizado, na reciclagem permanente dos nossos colaboradores e no corpo clínico formado por profissionais renomados. É por isso que somos referência nas áreas de gastroenterologia, hepatologia, endoscopia digestiva, coloproctologia e nutrição. Nossa clínica é reconhecida pela sua excelência no atendimento às enfermidades do aparelho digestivo. Nosso trabalho nesses 30 anos tem sido pautado em 3 valores: trabalho em equipe, tecnologia aliada ao conhecimento científico e medicina humanizada. Temos uma estrutura física acolhedora. Com prontuário eletrônico, as informações sobre os pacientes estão sempre disponíveis, podendo ser compartilhadas entre nossos especialistas. Nossos colaboradores se orgulham de fazer parte do nosso time e vestem a mesma camisa, o que resulta em um atendimento diferenciado. Estamos sempre atualizando as nossas práticas para tornar mais eficiente cada atendimento. Realizamos muitos procedimentos. Consulta em gastroenterologia, consulta em hepatologia, consulta em nutrição, endoscopia digestiva alta, colonoscopia, endoscopia das vias biliares, ultrassonografia endoscópica, cápsula endoscópica, estudo da motilidade digestiva, endoscopia terapêutica, teste respiratório para intolerância alimentar, endoscopia bariátrica, dentre outros. Contamos com uma unidade hospitalar em parceria com o Hospital Otoclínica para realizar endoscopia em crianças, colonoscopia em pacientes acima de 80 anos e procedimentos de endoscopia terapêutica de maior complexidade e risco. Conquistamos a excelência e o reconhecimento da sociedade e do meio médico com muito trabalho. E nosso compromisso será sempre o mesmo: cuidar bem do seu aparelho digestivo. Nós somos a Gastrocentro. Oi pessoal, hoje vamos falar com vocês sobre o câncer coloretal, tumor maligno que compromete o reto e o intestino grosso, né? Esse câncer tem uma importância relevante, tendo em vista que ele é o 3º câncer mais incidente no Brasil, não é? É um tumor maligno que, se detectado precocemente, nós temos um índice de cura bastante elevado, não é? Os sintomas mais frequentes desse tipo de tumor é o sangramento retal, as cólicas intestinais, a alteração de hábito intestinal, aquele paciente que fica alternando a diarreia com a constipação, não é? Perda de peso. Mas o câncer coloretal ele pode ser assintomático. Daí a importância de se fazer a prevenção para que nós não possamos diagnosticar em estágio avançado. Hoje ainda no Brasil, 85% desses tumores são diagnosticados apenas em estado avançado. E aí vem a importância na prevenção, primeiro, dos hábitos de vida, né, com relação ao sedentarismo, né, ao excesso de peso, ao alcoolismo, né, o tabagismo, que são fatores que facilitam a formação dos tumores, né? E segundo, um exame que eu gostaria que vocês observassem, né, principalmente os pacientes acima de 45 anos, né, a colonoscopia, né? A maioria desses tumores, eles surgem de pólipos, que são lesões verrugas do intestino, que podem ser perfeitamente ressecados com a colonoscopia, né? E aí você faz a prevenção segura do câncer do intestino. Então é um procedimento simples, feito com anestesista, certo? É um procedimento que leva ali de 5 a 10 minutos, né? O paciente sai bem, vai para casa bem, e você passa então a fazer de 5 em 5 anos. Lembrando que os pacientes que têm pai, mãe ou irmão com câncer de intestino, essa idade muda. O ideal é que você faça numa idade, 10 anos antes do caso do pai ou da mãe. Então, se você tem um pai
que teve um tumor de intestino ou um irmão aos 40 anos, é interessante que você já faça a colonoscopia aos 30 anos, né? E a colonoscopia ele é o padrão ouro para esse rastreamento, porque você consegue, através da colonoscopia, retirar os pólipos. Então você que tem 45 anos ou tem história familiar, deve fazer a colonoscopia. É um procedimento tranquilo, é feito aqui na Gastrocentro, no período da manhã, certo? O preparo, que é outro fato que os pacientes sempre perguntam. O nosso preparo é um preparo simples, o paciente começa a fazer o preparo a partir de 5 horas da manhã, 8h30, 9 horas está fazendo o exame com tranquilidade, né? Os pacientes acima de 80 anos, nós fazemos no nosso setor hospitalar, na otoclínica, assim como as crianças ou os pacientes deficientes, né? Portanto, para a prevenção do câncer intestinal, nós recomendamos reduzir peso, acabar com o sedentarismo, reduzir a ingesta de produtos processados, ingerir uma maior quantidade de fibras e fazer a colonoscopia regularmente. Olá, eu sou a doutora Olivia Duarte, sou médica gastroenterologista e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre prisão de ventre, medicamente conhecida como constipação intestinal. Você sabia que nem toda constipação é igual? Existem as constipações primárias e as constipações secundárias. Secundária quer dizer que se deve a algum outro problema que às vezes nem é do intestino, como por exemplo alterações hormonais, medicações que você pode estar utilizando e até mesmo alterações anatômicas do seu intestino ou de outros órgãos abdominais. Já a constipação primária, que é até mais comum, ela pode se dever a um funcionamento lento do intestino, mas ela também pode ser causada por alterações do assoalho pélvico, a força para ir no banheiro ou até mesmo a dificuldade de relaxar. Para tratar a prisão de ventre, a gente precisa entender qual é o melhor tratamento baseado no tipo. Para isso, são necessários alguns exames investigativos, sejam eles de sangue ou até mesmo endoscópicos. Portanto, se você tem a dificuldade de ir no banheiro, não faça medicações por conta própria, procure um atendimento médico especializado. Olá a todos, Dr. Vitor Castro falando aqui. Hoje estou com vocês aqui na Gastrocentro para falar sobre mais um tema importantíssimo, que é um exame que nós estamos todos muito habituados a fazer aqui, que se trata da endoscopia digestiva alta. A endoscopia digestiva alta, que é aquele exame que nós entramos pela boca com um pequeno tubo para ver o esôfago, o estômago e o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Esse é um exame muito importante dentro da gastroenterologia, pois ele se presta a examinar todos esses órgãos e nos dá informações valiosas, como se você tem sinais de refluxo, que é a famosa esofagite, se você tem gastrite ou alguma irritação do estômago, que é a famosa gastrite, né, como nós conhecemos. Ele permite que você faça biópsias para identificar condições mais específicas, como a esofagite eosinofílica, ou mesmo a gastrite pelo H. pylori, que é comum. E é um exame que não tem muitas dificuldades em ser feito. Ele é feito com a sedação leve, normalmente sempre acompanhado de um anestesista, portanto é um exame muito seguro. Nesse exame tem algumas indicações específicas que incluem aquela dor de estômago, aquela dor na boca do estômago, né? Nessa região epigástrica, que é essa região que fica aqui na parte superior do abdômen, que é a famosa dispepsia. Então, pacientes que têm essa dispepsia, esse desconforto na região alta do abdômen, queimação, azia, pirose, né, que é aquela queimação que sobe para o esôfago, todas são indicações de realizar a endoscopia digestiva alta. Além, claro, de investigar uma série de outras condições, como a intolerância ao glúten, que é a doença celíaca, como a gastrite pelo H. pylori, que eu já citei, dentre outras. Se você tem alguma das queixas que nós comentamos agora, procure seu médico ou seu gastroenterologista e consulte a informação, a opinião dele, para informá-lo se você tem necessidade de realizar esse exame, sabendo que é um exame completamente indolor, feito com sedação e que não traz normalmente nenhum desconforto adicional
ou maior? Olá, sou Juliana Custódio, médica gastroenterologista e endoscopista da Clínica Gastrocentro. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre constipação intestinal. Você sente dor ou desconforto ao evacuar? Sente que as suas fezes são mais ressecadas ou vai ao banheiro menos que 3 vezes na semana? Esses são sinais de constipação. Existem algumas mudanças na sua vida diária que podem ocasionar melhorias. A maior ingestão de líquidos, cerca de 2 litros no mínimo por dia, a maior ingestão de fibras alimentares como mamão, ameixa, aveia e a prática regular de exercícios físicos faz muito bem ao seu intestino. Mas atenção, caso seus sintomas não melhorem com as mudanças ou caso você perceba dor abdominal, sangramento ou perda de peso, de repente está na hora de fazer uma investigação mais aprofundada com exames mais específicos como a colonoscopia. Nós estamos aqui para lhe ajudar. Converse conosco. Olá, eu sou a doutora Giovânia, anestesista aqui do Gastrocentro, e hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre a sedação do exame de colonoscopia. Gostaríamos de desmistificar esse receio que muitas pessoas têm de realizar a colonoscopia. Ela é feita com um sedativo, onde o paciente não sente nada, nenhum desconforto durante o exame e estará dormindo e também não vê nada do exame, sendo assim um procedimento bem tranquilo. Logo após o término da colonoscopia, já acontece o despertar e fica mais uns 20, 30 minutos na nossa sala de recuperação até estar apto a ir embora. Então, veja que é um exame tranquilo e venha marcar o seu exame conosco. Estamos à disposição. Sabe aquela sensação de estômago alto, empachamento, dor depois de se alimentar? Pois é. O termo médico para isso é dispepsia, mais conhecida como má digestão. Na verdade, isso é um sintoma de algumas condições que a gente pode diagnosticar por meio de uma consulta direcionada, do exame físico do paciente e, claro, da realização de alguns exames, sejam eles exames de sangue ou até mesmo e principalmente exames endoscópicos como a endoscopia digestiva alta. Por meio da endoscopia, a gente consegue avaliar toda a parte interior do estômago e o início do intestino delgado, que é o duodeno, e conseguimos avaliar se existe alguma gastrite e fazer pesquisa de bactéria no estômago, como H. pylori. Além disso, a gente precisa excluir algumas causas menos óbvias, como pedra na vesícula, por meio de ultrassom, e até mesmo alterações da motilidade do estômago, secundárias a causas menos aparentes, como problemas de glicemia e de tireoide. Se você tem esse desconforto depois de se alimentar, saiba que isso pode ser resolvido. Procure atendimento médico especializado com a nossa equipe. Estamos aqui para ajudar. Encontrou um caroço na mama? Calma, nem todo nódulo é câncer. Meu nome é Flora Ulisses, eu sou médica mastologista e estou falando aqui da Gastrocentro Eusébio. Bom, primeiro é importante ressaltar que a grande maioria das vezes nódulos mamários, principalmente em mulheres jovens, é benigno e traduz alterações mamárias como cistos, que são coleções de líquido, nódulos benignos como fibroadenoma e mesmo alterações funcionais da mama associada com o ciclo menstrual. Mas, quando esses nódulos aparecem de forma repentina, com crescimento progressivo, com endurecimento local, acompanhado de alterações da pele como retração, alteração da coloração da pele ou descarga papilar, ou seja, saída de secreção pelo líquido do peito, precisam ser investigados. Essa investigação é feita em consulta, com anamnese, ou seja, uma conversa bem detalhada, associada muitas vezes com exames de imagem, ultrassom, mamografia, às vezes ressonância. E de preferência com um médico especialista, no caso um mastologista especialista em mamas. Na dúvida, não fique angustiada, agende sua consulta e vale a pena sim investigar alterações que aparecem nas suas mamas. Olá pessoal, vocês sabiam que mesmo com um ultrassom normal você pode ter cálculos na vesícula? Esses cálculos não são aqueles cálculos que você habitualmente vê no ultrassom, grandes, que medem 1, 2 ou 3 centímetros.
Tipicamente, o cálculo que passa desapercebido no exame de ultrassom são aqueles cálculos muito pequenos que a gente chama de microcálculos, e esse é o tema que eu vou falar hoje aqui com vocês. Os microcálculos são diminutos, pequenos cálculos que ficam ali dentro da vesícula. Esses cálculos tipicamente medem 3 milímetros, são muito pequenos mesmo, são como se fossem grãozinhos de areia, né? E apesar do tamanho muito pequeno, eles podem causar sintomas semelhantes aos cálculos que a gente habitualmente vê nos exames de ultrassom, cálculos de 1, 2, 3 centímetros, né? Esses cálculos causam dor abdominal, náuseas, vômitos e, inclusive, podem até deixar a pele um pouco mais amarelada, que a gente chama de icterícia, né? Esses cálculos muitas vezes podem gerar algumas complicações, como a pancreatite aguda, a coledocolitíase e até uma infecção das vias biliares. Os exames que nós usamos para diagnosticar essa condição são exames mais específicos que o ultrassom, que nos fornecem mais detalhes da vesícula e da via biliar. Tipicamente, a colangiorressonância, que é uma ressonância magnética do abdômen voltada para estudar a vesícula e as vias biliares, e o ultrassom endoscópico ou ecoendoscopia, que é um exame feito por meio de uma endoscopia digestiva alta com um aparelho diferenciado que tem ultrassom na ponta. Então nós conseguimos fazer um ultrassom in loco, por dentro do estômago, por dentro do intestino, e identificar essas alterações bem discretas que podem causar sintomas e podem ser relevantes clinicamente. Eu sou a doutora Olivia Duarte, sou médica gastroenterologista e endoscopista aqui do Gastrocentro Medical e eu vou falar para vocês hoje sobre as orientações pós-exames de colonoscopia. A colonoscopia é um exame essencial para o diagnóstico de doenças do trato digestivo inferior, principalmente das doenças relacionadas ao ilho e aos cólons e reto. Por meio dela, nós podemos diagnosticar várias doenças, como o câncer de intestino, doença inflamatória intestinal, divertículos do intestino, dentre outras. Apesar de ser um exame tranquilo, seguro e indolor, existem algumas recomendações pós-exame que devem ser seguidas para que você tenha o máximo de segurança e conforto em casa. Vamos conversar sobre elas. A primeira delas é: se hidrate bem no pós-exame. Apesar de tomar soro, é importante que você tenha sempre uma garrafinha em casa de água ou um repositor de eletrólitos, como água de coco ou isotônico, para que você fique tomando ao longo do dia e se hidrate bem. Além disso, é importante evitar alimentos como comidas muito oleosas, bebida alcoólica, bebidas gaseificadas, alimentos que possam fermentar muito, como feijão e verduras cruas, além de evitar leite e derivados nas 24 horas que se seguem ao exame, para evitar que você fique com gases. Preferir alimentos grelhados ou cozidos e de farinha branca. Além disso, é muito importante que você repouse no pós-exame. Nada de dirigir, nada de fazer academia e nada de ficar trancado em cômodos da casa ou algo do tipo. Caso você tenha qualquer sintoma que lhe incomode no pós-exame ou qualquer dúvida, você pode e deve entrar em contato com a clínica para mais informações. Seguindo essas orientações, você poderá ter um pós-exame tranquilo e seguro.